Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conhecimentos na área de filosofia. Hoje, canalizando um pouquinho para a lógica, ainda continuando, falando, trazendo para vocês a argumentação, que é importante. Nós temos aí, claro, a linguagem, a nossa linguagem é um elo fundamental, e a gente precisa saber usá-la, né, de forma latente, de forma congruente, para que a gente consiga passar a mensagem de uma forma mais adequada, ok? Então, eu te convido a prestar atenção, anotar algumas coisas e ver a parte lógica, porque o que nos interessa aqui, eu não vou entrar na área de língua portuguesa, na área da redação com vocês, mas eu quero trazer para vocês alguns conhecimentos que sirvam, claro, dentro da filosofia, para que vocês possam aprimorar esta possibilidade de, a partir dos conceitos filosóficos, construírem argumentos mais pertinentes, ok? Show? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Bom, quando a gente fala em argumento, quando nós estamos falando em argumentação, nós estamos falando na produção de conhecimento. Nós estamos falando na produção de possibilidade de levar as pessoas a pensarem aquilo que nós gostaríamos que elas pensassem. E isso envolve o poder de persuasão, necessariamente, tá? A persuasão, a forma como que você vai interferir, vai depender muito daquilo que você vai utilizar como conceito, enquanto conteúdo, enquanto conhecimento básico. Certo? Então, veja só. Se nós temos bons argumentos, isso significa o quê? Que você tem uma estrutura de pensamento, que você tem uma estrutura de construção linguística, quer seja oral, quer seja escrita, quer seja artística, para levar as pessoas a entenderem aquilo que você quer, para levar as pessoas a conseguirem pensar junto com você, ou até mesmo aceitarem aquilo que você estruturou enquanto pensamento, correto? Então, vamos lá, presta atenção numa coisa. Quando a gente fala em argumentos, nós estamos falando dentro de uma estrutura lógica. Obviamente, nós temos essa expressão aqui que é importante para a gente perceber o funcionamento das bases dessa argumentação. Ok? Então, veja só. Quando eu estou desenvolvendo argumentos, eu estou recorrendo a uma estrutura lógica. Essa estrutura lógica, ela vai depender do nosso conhecimento a respeito do funcionamento da estrutura do nosso pensamento, ok? Bom, lembrando a vocês que esta lógica, ela vai ali ter grandes passos com Aristóteles, o nosso grande filósofo Aristóteles, certo? Aristóteles traz para a gente grandes reflexões sobre a lógica. Na sua obra, o Organon, por exemplo, tá? Lá na obra O Organon, ele vai trazer para a gente uma possibilidade muito grande de você construir argumentos, construir uma linguagem referente ao conhecimento de uma forma muito mais aproveitável, correto? De uma forma muito mais contundente. E aí nós vamos falar nessa conceitualização, nesse arquétipo, nessa formulação desses argumentos. Professor, como é que eu posso, quais são os elementos, né? O que eu posso construir, como eu posso elaborar, quais são os alicerces de uma argumentação. Claro que você vai estudar em redação técnicas argumentativas. Obviamente, o que nos interessa aqui são elementos que possam favorecer você a entender e aprimorar essas técnicas e conseguir construir muito mais conhecimento, aproveitando o nosso conhecimento em filosofia, tá? Para que isso seja possível. E aí nós encontramos dentro da obra aristotélica e dentro da própria lógica moderna elementos que podem ajudá-los. Por exemplo, olha só, quando nós estamos falando em argumentos e a estrutura lógica do argumento, nós estamos falando naquilo que Aristóteles trouxe para a gente como princípios da lógica, ok? Esses princípios da lógica têm um funcionamento diferenciado. Esses princípios da lógica traz para a gente uma outra perspectiva. Esses princípios da lógica, tá? Eles trazem o processo de construção do próprio argumento. Então, é muito importante que você consiga dominar, é muito importante que você consiga estruturar as suas argumentações, quer seja exemplificando, quer seja dando, na verdade, informações, quer seja usando uma pergunta retórica. Uma pergunta é um processo que inicia uma argumentação. Tá? Você, por exemplo, exemplificar
Você trazer exemplos do dia a dia, você trazer exemplos da ciência, exemplos da própria filosofia, é também uma boa forma de você construir conhecimento. Você pode partir desse princípio. Olha, você utilizar dados, você utilizar elementos que foram suscitados por pesquisas, que foram transformados em números, você enumerar elementos, trazer informações, transformar esses números em informações, quer sejam sociais, filosóficas ou de qualquer outro tipo, também são fundamentais, mas nós precisamos partir de princípios, ok? Olha só, o princípio já está sendo colocado, é o ponto de partida. E aí nós temos 3 princípios nesta lógica. O princípio de identidade, ok? Olha, o princípio de identidade é um princípio importante dentro desse processo. O princípio de identidade é aquilo que vai fazer a referência do objeto a si mesmo. Então, se eu estou falando de alguma coisa, eu preciso manter esta coisa coerente. É um princípio de coerência. Ok? Então, se eu estou falando de um objeto, se eu estou falando de um elemento, eu tenho que manter a paridade, a igualdade deste elemento. Eu não posso mudar. Não adianta eu estar falando de água e meter pedra no meio, que não vai fazer nenhum sentido. Vai quebrar o princípio próprio da identidade do sistema. Então, quando eu estou argumentando, eu preciso manter esta congruência. Eu preciso manter esta linearidade. Eu estou tratando de um assunto, eu vou me manter dentro dele, falar sobre ele, exemplificá-lo. Eu posso trazer dados sobre eles, ou eu posso fazer perguntas a respeito dele, mas eu tenho de tratar este assunto o tempo inteiro. Eu não posso ficar mudando, ou eu quebro a identidade, eu quebro o princípio básico de simetria e de paridade do próprio objeto. Ok? Bom, aqui você percebe que o princípio da identidade é ele que vai trazer a própria condição de você atribuir esta paridade. Eu vou tratar do mesmo assunto o tempo inteiro. Então, veja só, nós já puxamos esse princípio uma vez em aula, mas é importante que você saiba que este princípio serve dentro da argumentação para tratar do mesmo assunto. Eu não posso fugir da raia, famoso. Ó, eu preciso tratar do mesmo assunto o tempo todo, certo? Eu estou debruçado sobre o estudo de um determinado fenômeno, então eu tenho de manter este fenômeno, eu tenho de manter este conceito, eu tenho de manter este objeto sempre como alvo de inquirição. Eu não posso ficar mudando o tempo inteiro ou levando, na verdade, uma comparação necessária ou, digamos, até desnecessária a outros ou transformando em outros. Eu tenho que manter este processo. Existe o que a gente chama, que vocês também já conhecem, nós já falamos a vocês, além do princípio de identidade que nós já falamos, mas estamos trazendo para vocês a aplicabilidade prática dele dentro da argumentação. Nós temos o princípio, que a gente chama aqui, olha só, o princípio da não contradição. Muito importante para você aluno que vai escrever, certo? Para você que precisa desenvolver uma boa argumentação, você já sabe que você tem que ser coerente com os seus argumentos, seus pensamentos e seus conceitos. Então, veja só, o princípio da não contradição, eu não posso dizer que A é A e, ao mesmo tempo, olha só, e ao mesmo tempo dizer que A é B. Como é que funciona isso? Dentro do meu argumento, dentro do meu processo de argumentação, eu não posso necessariamente dizer duas coisas diferentes sobre a mesma coisa. Dizer 2 elementos diferentes sobre o mesmo objeto. Dizer, conceituar, elaborar ou atribuir coisas diferentes a uma mesma coisa sem necessariamente ter, ok, uma coerência dentro desse processo. Então, se eu digo algo, eu não posso negar isso que eu disse sobre o mesmo objeto. Se eu enumero, se eu considero, se eu conceituo de uma forma, eu não posso desmentir, ok? Então, você está percebendo que tem várias maneiras de você seguir o princípio da não contradição. Como eu falei para você, você não pode dizer 2 coisas diferentes sobre o mesmo elemento. Você não pode criar 2 coisas necessariamente diferentes sobre aquilo que você já afirmou. Ou você não pode dizer 2 coisas contrárias sobre o mesmo elemento.
ok? São várias maneiras de você não quebrar. Então, isto aqui, este princípio, ele precisa ser mantido e evita, olha, evita você, né, escrever ou falar, certo? Ou falar coisas, tá certo? Necessariamente contrárias sobre o mesmo objeto. Coisas contrárias, certo? Sobre o mesmo assunto, o mesmo objeto, certo? O mesmo assunto ou objeto, ok? Então, veja só. Quando você, na verdade, está descrevendo, quando você, na verdade, está estipulando, quando você está necessariamente argumentando, você tem que observar que este princípio da não contradição, tá, ele é importantíssimo. Por quê? Você não pode escrever ou falar coisas contrárias sobre o mesmo assunto ou o mesmo objeto. Você não pode afirmar coisas contrárias seguidamente sobre o mesmo elemento, tá? Então, olha só, você deve procurar, tá? Você deve obedecer, você deve evitar, você deve seguir, você deve observar que você não pode falar ou escrever coisas contrárias sobre o mesmo assunto ou o mesmo objeto, certo? Desmentindo, ou seja, se contradizendo, tá? Você não pode atribuir coisas contrárias ao mesmo conceito, ao mesmo objeto, certo? Se você já afirmou uma coisa, você não pode se contradizer, você não pode se contrapor, você não pode necessariamente desmentir aquilo dentro do seu processo argumentativo, ou então isso vai tornar o argumento inconsistente, vai torná-lo incompreensível, portanto, tá? E existe o princípio que a gente chama do terceiro excluído. Olha aqui, ó, o famoso princípio do terceiro excluído. Bom, o princípio do terceiro excluído, ele é mais fácil de você percebê-lo, tá? Quando você estipula que necessariamente você tem apenas dois valores para algo. Você tem a possibilidade apenas binária para alguma coisa. Ou você afirma ou você nega. Não tem um outro valor, tá? Ou eu vou dizer sim ou não, eu não tenho um outro valor, eu não tenho uma terceira opção. Ok? Então, quando você está no processo de argumentação, quando você está no processo de elaborar, por exemplo, uma argumentação, você precisa obedecer este critério, este princípio dentro da sua escrita, dentro da sua fala. Então, veja só, ou eu digo sim ou não, ou eu uso uma correspondência, ou eu falo o que é, ou eu falo o que não é. Eu não tenho necessariamente ali uma possibilidade de eleger uma terceira condição para este processo. Então, eu preciso ter muito cuidado e obedecer necessariamente este princípio. Para que a minha argumentação seja mais clara, seja entendível, eu preciso seguir a possibilidade apenas de dois elementos dentro daquilo que eu estou querendo demonstrar, que eu estou querendo falar ou que eu estou querendo asseverar para os meus interlocutores. Então, eu vou usar necessariamente, ó, este princípio me dá a possibilidade de usar ou sim ou não. Eu posso trocar pelo verdadeiro, certo? Ou posso usar a expressão falso. Ou eu posso, na verdade, dizer, ou eu vou afirmar, certo? Que funciona muito mais no sentido de argumentação escrita, ou negar, que também funciona muito na argumentação falada. Eu não tenho uma terceira opção, eu sempre tenho esse sistema aí, ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso, ou afirmar ou negar. Então, se eu estou dentro da minha escrita, por exemplo, ou da minha fala, tá? Quando eu vou para o processo de escrita ou fala, eu necessariamente vou usar esse sistema para que se torne, obviamente, muito mais clara a minha informação. Portanto, toda argumentação ela se torna muito mais aprimorada se nós conseguirmos observar esses três princípios básicos. Perceba que eles são princípios, como eu já falei a vocês, que já foram mais rígidos. Hoje eles podem, dentro da própria lógica moderna, eles podem até ser vistos de outras formas. Claro que existem hoje algumas concessões, existem problemas, né, que até não são cobertos por eles, dentro da própria lógica da linguagem, dentro da linguística, dentro da interpretação, dentro da semântica,
do objeto próprio da linguagem. Agora veja só, se você vai falar, se você vai escrever, se você vai argumentar através da fala da escrita e não observar pelo menos o básico desses princípios, nós estamos, claro e obviamente, cometendo uma série de crimes até, de inconsistências dentro da argumentação filosófica, lógico e racional. Isso, claro, como eu já falei a você, se torna um determinado até crime dentro do próprio processo comunicativo, do qual as pessoas elas poderão te entender melhor, ler o teu texto e entendê-lo melhor, claro, a partir destes princípios da lógica, que para muitos acaba faltando, tornando a fala, a escrita, inconsistente, ilegível do ponto semântico e até mesmo incongruente. Então, se você observar esses princípios, eles vão conduzir-nos muito mais a uma escrita e uma fala aprimorada, aproveitável e, obviamente, entendível, que é o que mais nos interessa. Agora, veja só, esses princípios eles vão formar os silogismos, que nós já temos aulas sobre isso, tá? Nós já nos referimos aos princípios e aos silogismos outra vez, mas nós estamos agora fazendo a parte mais viva disso, aquilo mais perto da gente, da nossa escrita, da nossa fala cotidiana. E através desses silogismos, nós vamos chegar às conclusões, ó. Aqui nós temos as conclusões, certo? Dos argumentos, ok? As conclusões dos argumentos vão chegar através desses silogismos e nós podemos perceber que várias formas de argumentação, vários modelos de argumentação podem seguir e muito bem estes princípios básicos da lógica que está ali desde Aristóteles, da lógica clássica. Por exemplo, quando nós vamos argumentar o modelo de argumentação ou modelo de argumentos através de exemplificação. Vamos lá. Quando a gente pega a exemplificação, ou seja, dar exemplos para poder chegar até determinadas conclusões, transformando esses exemplos em silogismos lógicos, ok? Sempre lembrando, precisam de elementos lógicos, os silogismos, para que eles sejam melhor entendidos. E aí os princípios aparecem. Se eu vou citar exemplos, se eu vou exemplificar para poder argumentar, eu tenho que obedecer o princípio de identidade, eu tenho que observar o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído para evitar a minha fala ou a minha escrita ser ou se tornar inconsistente. Eu vou dar exemplos, então eu vou perseguir esse mesmo exemplo o tempo inteiro, falar dele mesmo. Eu vou, por exemplo, evitar falar coisas contrárias do que eu já disse sobre este exemplo, e eu vou utilizar duas possibilidades, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Eu não posso estar colocando uma terceira condição para ele. Perceba como é que isso funciona, legal, como isso vai te ajudar bastante. Olha só, se eu for falar, por exemplo, de enumeração de dados, vamos botar mais um aqui, ó. Se eu for pegar dados numéricos e usar esse eu preciso sempre utilizar esses dados, eu não posso dar dados e estar usando outros depois, isso vai complicar a minha argumentação, tornar o meu texto, tornar a minha fala incompreensível muito mais. Se eu estou mexendo com determinados, eu tenho que manter eles, eu tenho que estar dentro desta argumentação usando eles o tempo inteiro. Eu não posso utilizar argumentos que me contradigam dentro da utilização desses dados. Eu não posso falar coisas contrárias sempre dentro deste processo para que ele não caia em descrédito. Se eu estou argumentando usando alguns dados, eu não posso utilizar coisas que vão necessariamente derrubá-los ou que vão desconstruí-los, porque eu estou construindo minha argumentação em cima deles. Assim eu vou me contradizer. Certo? Eu tenho de usar o princípio da não contradição e seguir aquilo, seguir a minha argumentação, seguir um ritmo na minha argumentação e utilizar sempre aquilo que eu estou tomando mão, como dados numéricos ou qualquer outros conceitos ou qualquer outros elementos. E eu vou, claro, utilizar a noção de falso, verdadeiro, de sim ou não, ou de afirmação ou de negação desses dados. Se eu estou afirmando esses dados, eu me mantenho afirmando. Se eu estou negando esses dados, eu me mantenho negando. Mas eu não posso inaugurar uma terceira condição, eu não posso deixar de falar sobre esses dados e eu não posso criar elementos contrários àquilo que eu estou construindo enquanto argumentação dentro do meu texto, ok? Mas eu tenho também aquela famosa pergunta retórica.
certo? Se eu estou utilizando uma pergunta retórica para argumentar, eu também tenho de seguir a minha pergunta que foi feita sempre com ele. Eu não posso trazer elementos que contradigam aquilo que eu vou desenvolver dentro da resposta à minha pergunta retórica, e eu só posso utilizar também esses dois valores, afirmar ou negar. Fique conosco, mais uma vez, conhecimento filosófico para vocês. Um forte abraço.